Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acordou logo cedo nesse domingo, domingo de festa, domingo de celebrar. Essa é a maior festa da nossa fé, é a vitória da vida sobre a morte. O apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teríamos para anunciar e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. E o próprio Jesus diz: eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Chegamos a esse domingo, o domingo da Páscoa, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria! É um dia que mudou a história. É dia de celebração. Cristo vive. Vamos orar? Ó Pai querido Senhor, Deus do universo, que neste dia que o vosso Filho unigênito vencedor da morte, nos abriste as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, sejamos renovados pelo vosso Espírito e ressuscitemos para a luz da vida. Agradecemos porque tiraste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, e pedimos coragem e intrepidez para divulgarmos isto pelo mundo, com nossas palavras, com nossas ações. Concede-nos fé e ilumina o nosso entendimento, que busca provas, fazendo com que olhemos para além do túmulo vazio, a fim de que nossos ouvidos e nosso coração percebam o que os nossos olhos não podem ver e nossas mãos não podem tocar. Receba este culto, Senhor, como símbolo da nossa adoração, da nossa devoção, como uma oração a Ti. Oramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz, com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouviu cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor.
e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escalhos a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Graça e paz, queridos e queridas, que Deus esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa nesse culto de ressurreição. Tão cedo nós nos levantamos para realmente estar na presença dele e na sua presença começar a ter a alegria da salvação, a alegria que a ressurreição nos proporciona. Por isso quero convidar você a abrir também a sua Bíblia na sua casa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos fazer a leitura do 1º ao versículo 11, onde Paulo fala da importância da ressurreição e o porquê é tão importante nós, nesse dia, estarmos celebrando ao nosso Senhor e Salvador. Paulo diz aos irmãos de Corinto o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascimento fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Aqui Paulo está relatando justamente o fato das pessoas que tiveram a experiência de ver o Cristo ressurreto. Entre eles, você deve lembrar o Tomé, aquele que não acreditou no testemunho das mulheres, não acreditou no primeiro testemunho dos primeiros que viram Cristo, mas ele teve a oportunidade de, quando viu Jesus ressurreto, tocar em Jesus, tocar nas chagas de Jesus. E assim, de fato, ele se rende a Jesus e chama Deus meu e Senhor meu.
Essa foi a alegria que Tomé teve, todos esses apóstolos, inclusive Paulo, que teve a experiência de ver o Cristo ressurreto em glória, e isso gerou a sua conversão. Eu quero convidar agora você a fazermos uma oração juntos a respeito dessa importância da ressurreição de Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela tua fidelidade e amor para conosco. Chegamos em tua presença humildemente, pedindo o teu perdão, pois pecamos contra ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Perdoa os pecados cometidos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e foi visto pelos seus apóstolos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, quando veio, ele foi aquele que anunciou a graça. Por isso, João tem a alegria de registrar no seu evangelho que Cristo veio para o que era seu. Infelizmente, os seus não receberam, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a todos que creem em seu nome. E assim, a partir desse Cristo Jesus, morto na sexta-feira da paixão, mas ressurreto no domingo da ressurreição, nós podemos nos considerar libertos, purificados dos nossos pecados. E assim nós podemos ter alegria no Senhor, a alegria dessa ressurreição que, segundo Paulo, nos justifica de todos os pecados. Em Cristo, nós todos estamos agora perto. Antes estávamos longe, como ele diz aos Efésios, mas nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus, porque Jesus, ele é a nossa paz. Antes tínhamos uma inimizade com Deus, mas Cristo é a nossa paz. E louvamos, pois, a Ele que agora nós podemos dizer que vive, cuja morte não teve o poder de vencer, o autor da vida. E vamos adorar ao Senhor. Aleluia. O de cruz fingiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Sim, eu amo
Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá. Sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará. Hoje é um dia especial, fundamental para a nossa fé. E de nada adiantaria Jesus ter nascido em Belém se ele não tivesse morrido na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Páscoa é vitória, é esperança, é vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler numa outra linguagem, nova versão transformadora. Convido você a acompanhar. Diz assim: ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntaram uma às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas, quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus foi adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Palavras do Senhor. Ressurreição. Ressurreição é o centro da mensagem cristã. Somente a partir desse evento é que nós podemos imaginar tanto os evangelhos como as cartas e Atos dos Apóstolos realmente como o início de uma atividade missionária. Sem ressurreição não há igreja, não há o resto da mensagem. E um dos testemunhos mais antigos que nós temos na Bíblia é o que nós lemos em 1 Coríntios 15. Ele é o mais antigo escrito sobre a ressurreição, sobre o relato, né, onde está resumido lá de forma clássica o querigma cristão. Apesar de ser o primeiro relato, nós temos aqui no Evangelho esse outro relato de Marcos. E é interessante porque Marcos, então, é um dos evangelhos mais antigos a ser escrito, considerado pelos estudiosos o primeiro evangelho.
E ele faz um relato simples, conciso, e a gente vê que é um relato bem mais jovem que o de Paulo, mas, no entanto, também cheio de significados. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, é inevitável levantar a pergunta pelo final do texto. Porque, praticamente, é indiscutível que o texto que nós temos hoje, até esse versículo que nós lemos, o 8, seria o final do Evangelho. É bem provável que foram acrescidos depois outros textos até o final, para que houvesse um entendimento, porque parece que para aí, né? Então, a intenção de Marcos era mostrar que Jesus ressuscitou. Mas aí ele continua, ele vai fazendo o relato seguinte, e o conteúdo vai trazendo luz às nossas dúvidas, as exclamações não são nossas, mas também de quem lia esse evangelho. E é uma ideia aí, uma tentativa de trazer, então, os acontecimentos, a sequência imediata. Nós, como seres humanos, somos seres de narrativas. E nós não conseguiríamos lidar com uma narrativa que acaba simplesmente assim. Nós sempre queremos saber mais, queremos saber os detalhes. Então, a gente tem os outros evangelhos, Mateus e Lucas, que também trazem à luz aí uma iluminação para a gente poder entender e ver o que aconteceu depois, e com certeza Atos dos Apóstolos, que dá uma boa iluminação de tudo que veio depois. Mas o fato é que o verbo que se fez carne, como diz o apóstolo João, também aqui não é ignorado. Assim como a ressurreição ocorre no mundo, em meio à história, a ressurreição é mensagem de vida plena, que precisa ser levada adiante, que vai além da crucificação, e faz parte da ressurreição. A ressurreição, assim como a crucificação, também foi pro nobis, para nós. E que maravilha! Olhando para o nosso texto, nós vemos aí as 3 mulheres que já foram mencionadas antes no capítulo 15, no verso 40, que assistiam de longe a crucificação, então elas sabiam exatamente onde o corpo de Jesus havia sido enterrado, e agora elas vão lá para poder embalsamar o corpo de Jesus. Elas estavam certas e não havia nada que tirasse da mente delas que Jesus havia morrido. Elas viram. Não é uma morte aparente, não é uma morte temporária, né? Está claro isso. Nós vemos aí o versículo 2 que mostra para a gente essa procura dentro do tempo, né? Ao despontar do sol, logo cedo. Né? Não parece que há para a gente especulação, essa ideia do primeiro clarear do dia. Essas mulheres vão ainda meio que você possa pensar, elas estão meio sonâmbulas, meio sonolentas, muito provavelmente alguém pode ter pensado isso, né? Mas não, elas já estão despertas. O pessoal acordava cedo naquela época. Então, elas têm certeza do lugar que elas estão indo. Elas sabem exatamente onde Jesus está. Elas não estão com sono. Elas não estão indo assim no escuro. E a pergunta feita pelas mulheres no versículo 3, sem dúvida, deixa bem claro que elas sabiam onde elas estavam indo, porque a pergunta era, quem vai remover a pedra para a gente? Elas tinham uma ideia de que a pedra era muito grande e que elas não dariam conta de removê-la sozinho. Então, Marcos, ele deixa isso muito claro, ele quer sublinhar isso para a gente. E aí, quando elas chegam no versículo 4, e elas se dão conta que a pedra foi removida, existe aí um susto, uma surpresa, descrita pelo verbo no original, anablepen, que significa que alguém não enxerga. Então, é aquela ideia de que, de repente, a pessoa que não enxerga passa a ver. Então, é esse susto, essa surpresa que elas têm quando elas olham para o túmulo e vê que a pedra não está lá. Como assim a pedra não está lá? Elas ficam surpresas, estupefadas com aquilo. Né? Aquilo não estava previsto, não estava programado, não estava dentro dos cálculos delas. E aí a surpresa aumentou mais ainda, quando elas entram dentro do túmulo e no lugar onde deveria estar Jesus, está um homem sentado, trajado de branco, um anjo.
do lado direito, é o tipo de surpresa e temor que toma as mulheres de assalto nesse momento. É característico das epifanias, dos encontros com o divino e com o humano, a surpresa. E assim também, aqui é importante não só o encontro ou a visão em si, mas a mensagem. A mensagem é o mais importante. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. E aí ele completa: não tenham medo, não tenham medo. Vocês procuram de Jesus de Nazaré, que foi crucificado, sim, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. E essa fórmula cristológica, que aparece tão cedo nos credos cristãos que nós temos acesso hoje em dia, é a identidade de um povo. E é interessante que, se você olhar com atenção, o anjo usa aqui 3 designações para Jesus. O Jesus terreno, porque ele fala Jesus de Nazaré. Jesus crucificado, que quer dizer que aquele que foi para a cruz e depois ele ressuscitou. Então, esse Jesus que era humano, que viveu, morreu e ressuscitou, agora não está aqui. Marcos não relata para nós o processo da ressurreição, nem ao menos dá qualquer pista para explicar como isso poderia ter acontecido. Muito pelo contrário, o texto procura só contar o que já tinha acontecido. Então, Jesus, segundo Marcos, inicia sua atuação precisamente na Galileia, a terra dos gentios. E esse povo, que não era o seu, também tinha recebido promessa de salvação. E a intenção de Marcos aqui é mostrar que o evangelho vai além dos limites de um povo, vai além do limite do povo judeu. Em outras palavras, aparições do ressurreto são simultaneamente envio. Essa pequena observação mostra para a gente, ainda que de forma discreta, que a missão faz parte da essência da igreja desde o começo. Não é uma opção. Faz parte o ir. E para finalizar a análise do nosso texto aqui, o que as mulheres enxergam e ouvem é demais para suas capacidades de compreender. E aqui nós estamos falando dos limites humanos de compreensão. Provavelmente, se fosse um dos discípulos, seria a mesma coisa. Por isso, até a justificativa do silêncio é o choque da surpresa. É isso que é importante dizer. Por outro lado, a gente sabe que, via de regra, o ressurreto também foi proclamado a partir de outras aparições. E, segundo Marcos, as mulheres apenas constataram o túmulo vazio e receberam a notícia de que Jesus foi ressuscitado. Além disso, sempre de novo, é bom lembrar que o testemunho das mulheres não era válido. Daí a observação de que elas silenciaram. Ora, há quem deixe esse versículo fora da perícope quando lê esse texto e encerra tudo no versículo 7. Mas, sem dúvida, fica aqui algumas perguntas que a gente pode pensar. Eu não vou trazer à tona agora, mas que depois vale a gente pensar. Por quê? Por que silenciar? Mas, enfim, olhando para o nosso texto e pensando na nossa realidade de hoje, nós precisamos pensar muito bem, porque nós às vezes caímos na ideia de tentar defender a ressurreição por vias históricas. Mas o fato é que, historicamente, não dá para a gente ficar defendendo. O fato é que aqui existe uma questão de fé. É a fé no Cristo ressurreto. A fé de que homens pescadores e mulheres, ambos pessoas de testemunho duvidoso da sua época, são aqueles que recebem e que veem Jesus, ressurreto primeiramente. E através deles, essa mensagem de fé vai ecoando por todo lugar. E não é só uma mensagem de fé, mas eu diria mais, é uma mensagem de protesto. Sim, de protesto.
de protesto de quem é oprimido e de que recebe uma epifania, de que recebe uma mensagem que tem um encontro com o divino. A ressurreição é um protesto. É o protesto contra a morte. Um protesto do próprio Deus, Criador e doador da vida. E essa mensagem encerra 2 aspectos que a gente não pode ignorar, um a favor do outro. E os 2 são parte de um todo. O primeiro, que a mensagem da ressurreição anuncia que a morte que entrou no mundo por causa de um pecado que cerca e marca a humanidade já não é mais o fim para o ser humano. Por meio de Jesus, não precisamos ser perfeitamente justos, precisamos apenas reconhecer nossa impotência com arrependimento para termos acesso à presença de Deus, afirma Tim Keller. Isso abre espaço para a esperança que vai além do nosso campo de visão demarcado pelos túmulos nos nossos cemitérios. Essa mensagem grandiosa deve ser pregada a plenos pulmões. Cristo é a primícia dos que dormem. O mesmo Deus que confessamos ser o Criador do céu e da terra tem e usou o seu poder para ressuscitar o seu filho. As mulheres que foram ao túmulo ficaram ali estupefadas diante dessa mensagem. Talvez a nossa estupefação não aconteça como elas, essa ideia da surpresa, de quem não via e agora vê, porque todo ano a gente tem na nossa programação, no calendário litúrgico, que assegura para a gente que depois da sexta-feira vem o sábado de silêncio e o domingo da ressurreição. Nós já estamos acostumados, o domingo de Páscoa vai ser celebrado, e aí tem chocolate, tem ovo de Páscoa, tem coelho, que não tem nada a ver com a mensagem de Páscoa, mas enfim, aí virou uma coisa assim que virou comércio. E por que nós fazemos isso todo ano, de forma repetida? A mensagem passa a ser racionalizada e a gente não consegue crer de fato. É necessário repetir, como o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Entretanto, a recíproca também é verdadeira. E com isso, estamos no segundo aspecto a ser destacado. A mensagem da ressurreição não se restringe à proclamação de uma nova vida. Apenas há uma esperança pós-morte. Se a ressurreição é um protesto contra a morte, então isso não significa que ela seja somente em relação à morte física, de cada um, mas sim um protesto contra todos os tipos de morte que estão aí, que caracterizam o mundo onde nós vivemos, e a convivência ou a desconvivência humana. O fato é que a morte se manifesta onde pessoas não têm espaço para a sua vida. Não tem espaço porque o dinheiro que ganham não serve nem para viver e nem para morrer, não dá para fazer nada. Não tem espaço porque os alimentos são, antes de tudo, objeto de lucro e cobiça, com preços inflacionados por causa da importação e obrigando a maioria da população a uma espécie de jejum permanente e obrigatório, porque não pode comprar, porque não tem com o que comprar. A vida perde espaço nesses lugares porque o mundo modernizado e tecnológico marginaliza aqueles que não têm acesso aos seus processos. Não tem espaço porque a terra, criada e doada por Deus para manter vida plena, tem sido aglutinada nas mãos sempre das mesmas pessoas e dos mesmos pequenos grupos. Não tem espaço porque o progresso invade terras, matas e vai acabando com o meio ambiente de todos. A vida pede espaço porque a saúde, a medicina se transforma em privilégio de poucos. Porque diante de uma pandemia como nós estamos vivendo, da necessidade de leitos e de oxigênio, muitos de nós estamos de mãos atadas. E a vida perde espaço, porque quando não temos vacina para todos,
quando não há estratégias inteligentes para se alcançar o máximo de pessoas em curto espaço de tempo, não tem como a gente garantir nada. Inclusive, o mínimo de economia para quem nesse momento quer, mas não pode trabalhar. A vida pede espaço quando nós não pensamos nas pessoas. Nós poderíamos continuar destilando aqui vários sinais de mortes que nós temos visto nos nossos dias. E cada dia números mais expressivos de morte que causam dor. Mas a gente não pode ignorar que Deus não se deixou vencer por aqueles que decretam a morte. E Ele não quer que nós, filhos e filhas, nos deixemos vencer também por isso. Por aqueles que decidiram ou decidem quem tem direito à vida ou não. Por isso a mensagem da ressurreição traz um desafio. O desafio do protesto. E protestar é a partir do protesto de Deus. Não estou falando aqui para você, então vamos, gente, vamos se aglomerar, vamos fazer um protesto, fazer umas placas, ir lá na frente da prefeitura, na frente do Palácio dos Bandeirantes. Não, não é esse tipo de protesto que eu estou dizendo para você, não. É o protesto contra a morte em todas as suas formas de aparência. Isso acontece dia a dia no nosso cotidiano. Falar e agir contra a morte, a favor da vida, é algo que acontece no nosso relacionamento, primeiro com as pessoas dentro da nossa casa, depois do nosso trabalho. Protestar, esse tipo de protesto que eu estou falando aqui para você, é levantar sinais de vida plena. Sinais de vida, aquela que Deus deseja em meio ao mundo marcado pela morte. É levantar sinais de amor, de graça, de acolhimento. É chorar com o que chora, é rir com os que riem. Para a gente concluir, a cristandade no decorrer da história. E não apenas em períodos determinados. Vai às suas igrejas, aos seus templos, como as mulheres foram ao túmulo, para prestarem uma homenagem ao amigo morto. Tantas vezes, igrejas, templos, catedrais foram apenas sepulcros, o túmulo de Jesus. Por isso é bom e é extremamente necessário que nessa Páscoa, celebrada de uma forma diferente, dentro das nossas casas, nós possamos realmente ter a oportunidade de refletir, de pensar e de bradar bem alto. Jesus não está nos templos. Não está nas catedrais. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está diante de nós. Ele está conosco. Ele está a caminho. Ele está em nós. Que realmente você possa pensar nisso. E por outro lado, um alerta necessário. Muitas vezes, em muitos grupos cristãos, se pensa que a ressurreição anulou a cruz e o sofrimento. Tanto que o caminho dos cristãos e da igreja precisa ser um caminho de glória, de vitória, só vitória. Alguns programas e algumas igrejas costumam deixar isso claro. Entretanto, o ressurreto, Cristo ressurreto, é idêntico ao Cristo crucificado. Então isso significa que a cruz não foi anulada. Mas que existe uma relação dialética entre o que se espera, o novo céu, nova terra, uma nova criação, e o que a gente vive hoje, o aqui e agora. Um mundo e uma humanidade marcados e corrompidos pelo pecado, pelo distanciamento de Deus, e hoje pelo distanciamento social. Não podemos esquecer nisso. Nós podemos desfrutar um pedaço do reino de Deus agora sim, abraçar a vida na ressurreição, experimentar isso, mas não esquecer que nós ainda não temos a plenitude. Vivemos o já e ainda não. Por isso nós protestamos, por isso a ressurreição é um protesto sobre a morte. Em outras palavras, a partir da ressurreição também a cruz adquire um sentido de salvação, o que não anula a sua crueldade. Porque essa observação... Porque facilmente a Páscoa se transforma em um discurso de glórias e aleluias que fogem do mundo e que não tem espaço para um ser humano sofredor.
mas eu e você sofremos. E Deus, o Deus que ressuscitou e que venceu a morte, sofre junto. Sofre junto comigo, com você. Todas as vezes que recebemos más notícias. A esperança pelo futuro é que a gente deve nos ajudar e trilhar conscientemente o caminho da cruz. A cruz foi o único meio de nos tornar pecadores que possam estar diante de um Deus santo. A nossa salvação foi comprada com sofrimento e será selada e preservada com sofrimento, não conforto. Recebemos a promessa do conforto da vida cristã, é bem verdade, mas não a imitação temporal barata a que nos acostumamos no nosso mundo moderno. Se vamos ao crucificado, esperando que ele torne a vida mais fácil e mais confortável, nós não estamos ouvindo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Que a vida do ressurreto ganhe sempre mais espaço nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida. Que a ressurreição seja a nossa marca e não apenas um feriado entre tantos feriados e mais uma celebração no calendário litúrgico. Eu convido você que a cada passo que você der, seguindo a Jesus, seja um passo em caminho da vida e um passo a dizer não aos caminhos de morte, de pecado. E como diz o poeta, vou ter que protestar? Proteste. Proteste contra a morte, sim. Seja você um anunciador da vida, da ressurreição, porque esse é o motivo de nós sermos cristãos. Nós podemos não ter visto, como os primeiros apóstolos viram, mas pela fé nós cremos. Cremos na ressurreição, a vida e que a restauração que nós podemos desfrutar, mesmo que de forma pequena, momentânea, é o sinal que Jesus habita em nós. Que o Cristo ressurreto seja contigo. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como prova por tão grande amor te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como prova por tão grande amor te cravaram numa cruz.
Quem mais poderia além de ti perdoar os meus pecados? Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer por toda a minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez, novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer por toda a minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A Páscoa vem nos lembrar o valor da vida. Jesus deu a sua vida pelas nossas vidas. E isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo no nosso país. E o Senhor ressurreto vem ao nosso encontro também na ceia. Na tarde daquele primeiro dia da semana, o domingo, estavam as portas todas fechadas no lugar onde os discípulos se encontravam reunidos. Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Aleluia. Oremos com alegria ao Cristo nosso e Senhor, que morreu, mas que ressuscitou também, e que agora intercede continuamente por nós junto ao Pai, como um advogado. Oremos uma oração de ação de graças. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo teu presente, pela tua oferta, a oferta do teu Cordeiro, aquele a qual João o Batista apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta, Senhor, eu sei que foi sofrível para ti. Doeu no teu coração entregar o unigênito. Tu fez aquilo, ó Deus, sem parar, sem desistir. Como foi o caso de Abraão, que também, Senhor, ia ofertar o seu unigênito, mas no último momento tu o livrou dessa dor. Tu não foi poupado dessa dor. Tu viu o teu unigênito, Senhor, ser imolado na cruz do Calvário. O cordeiro mudo foi para o matadouro, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Vida tão importante, Senhor, a qual vale o universo inteiro. Vida a qual nós temos que preservar. Vida a qual nós temos que lutar por elas.
Vidas que nós temos, ó Deus, que valorizá-la como Tu valoriza e amar como Tu ama. Nós vivemos um tempo tão difícil, Senhor, onde a vida foi banalizada, onde agora mortos são números e as pessoas ainda não tomaram consciência do valor da vida. Mas eu te agradeço, porque Jesus Cristo, Ele veio para dar vida e vida em abundância. E todo aquele que nele crê, todo aquele que nele segue, todo aquele que adota a filosofia, a teologia, o ensino de Jesus, também luta pela vida. Nós lutamos pela vida, Senhor. Obrigado, porque nós podemos dizer que nós gozamos daquela vida que não se encerra com esta, mas também gozará a vida eterna. E Jesus, na noite em que foi traído, ele sentado com os discípulos, ele disse: tive muita vontade de ter essa ceia convosco, mas não mais terei, até aquele dia, no reino de meu Pai, onde cearemos novamente, a qual nossa doutrina chama de a bodas do Cordeiro. Naquele dia nós vamos poder, Senhor, sentar novamente à mesa do Senhor, com a presença dele física, assim como agora é espiritual, e nos alegraremos com a vida eterna que ele nos conquistou. Muito obrigado por essas oportunidades. E obrigado, Senhor Jesus, porque cremos pela fé de que tua presença espiritual está conosco, aqui neste momento, na casa dos meus irmãos também. E eles, ao participar dessa ceia, eles podem, Senhor, entrar em comunhão com o autor da vida. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, como na oração falei, estava sentado com os discípulos, era a última ceia com ele. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, isso Paulo falando, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é dado para vocês, é o meu corpo, sendo na cruz do Calvário, dilacerado em favor de vocês. E ele disse: comam todos dele. E ele diz também no Evangelho de João que aquele que não comer o meu corpo não tem vida em si mesmo. Por isso podemos participar. Comam todos. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Eu convido você aí na sua casa a beber também conosco. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Oremos. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo, para que haja vida em abundância, comunhão inseparável no pão e no cálice, pois recebemos aqui a tua promessa de salvação, nós cremos. No poder do Espírito Santo, dá-nos o dom de crer, para recebermos seus benefícios e recebemos o perdão, pois onde há perdão dos pecados também há vida e salvação. E pedimos, lembra-te, ó Deus, de todas as pessoas que já partiram destas vidas, teus filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs na fé, entre os quais estão familiares e pessoas amigas nossas. Pedimos consolo para aqueles que perderam seus entes queridos nesse tempo de pandemia. Nós cremos que um dia estaremos juntos na mesa do Cordeiro, na mesa do reino prometido. E isso consola o nosso coração. E console também o coração daqueles mais próximos, familiares, ó Deus, e amigos. Confiantes em Ti. E nessa certeza nós
Oramos a oração que o Senhor nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Recebo a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas. Que Ele lhe abençoe, que Ele lhe guarde, que faça resplandecer sobre ti o rosto, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Assim abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo a sua vida, hoje e sempre. Faça o envio onde Jesus, aquele ressurreto, que acompanha você, você possa estar com Ele. Ide com alegria para amar e servir a Deus em todas as coisas. O Senhor ressurreto caminha conosco no mundo. E o Deus da paz, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor do rebanho, nos aperfeiçoe em todo bem, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre, Jesus que ressuscitou. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu resto de dia. Não deixe de participar também do culto que acontecerá à noite, será transmitido a partir das 19 horas. E também esteja tendo um domingo realmente abençoado com a sua família, na presença desse Cristo, que em espírito habita na sua vida e na sua casa.